Bom, olá pessoal, como previsto nesse vídeo, vamos dar continuidade ao que vem sendo abordado nos vídeos anteriores. E nesse vídeo nós teremos o objetivo de conhecer um pouco sobre a modelagem UML. E aí modelarmos um pequeno sistema e posteriormente, como eu venho falando, colocar em prática com a linguagem de programação Java. Falando um pouco, introduzindo a modelagem UML. Ela é a notação padrão para a visualização de classes e objetos. A sigla UML significa Unified Modeling Language, que quer dizer linguagem de modelagem unificada, e ela permite que os desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados. Ou seja, os programadores que usarem esse tipo de modelagem terá facilidade para que outros possam ver e entender, já que é uma notação padrão. Bom, dentro dessa modelagem existem alguns tipos de diagramas. Quais viriam a ser esses diagramas? Eu vou listar alguns deles, mas nós iremos focar em apenas um deles na modelagem. Bom, listando, existe o diagrama de caso de uso, que é aquele que mostra os atores, ou seja, as pessoas ou outros usuários do sistema, e os casos de uso, os cenários onde eles usam o sistema e seus relacionamentos. São as possíveis ações que os usuários, os atores, também conhecidos como os atores, poderão executar no sistema. O diagrama de classe, ele mostra as classes e o relacionamento entre elas. O diagrama de sequência, que mostra os objetos em uma sequência das chamadas dos métodos feitas para outros objetos, ele tem esse objetivo. O diagrama de colaboração, que mostra os objetos e seus relacionamentos, colocando ênfase nos objetos que participam da troca de mensagens. Continuando, existe também o diagrama de estado, que mostra os estados e também as mudanças de estados e eventos de um determinado objeto ou a parte de um sistema. O diagrama de atividade, que mostra as atividades e as mudanças dessas atividades para outra, com os eventos ocorridos em alguma parte do sistema. O diagrama de componente, que mostra os componentes de programação de alto nível, que são citados alguns exemplos. O diagrama de distribuição, que mostra as instâncias dos componentes e seus relacionamentos. E os diagramas de entidade e associação, que mostram os dados e as relações, além das restrições entre os dados. Bom, na modelagem que eu irei apresentar, nós iremos focar em apenas uma, como eu falei, que será o diagrama de classe. O diagrama de classes, eles mostram as diferentes classes que compõem, que fazem parte de um sistema e como elas se relacionam. E nós veremos alguns tipos desses relacionamentos mais simples para que possamos modelar e entender na parte prática dessa modelagem. Mas como é representado uma classe nesse diagrama? Dentro daqueles elementos básicos, nós representamos a classe no diagrama de classe nessa estrutura, aqui onde é dado o nome da classe, e aqui aparecem seus atributos na parte superior, na parte de cima, após o nome, e abaixo as suas operações ou os seus métodos. Aqui aparece o atributo com o seu tipo, então o atributo 1 é do tipo inteiro e o atributo 2 é do tipo string. E aqui abaixo existem os métodos que existem dentro dessa classe, onde a operação 1 vai receber como um parâmetro do tipo booleano. E ele irá retornar um double. Essa é a notação. Então, aqui dentro existe o parâmetro que a função ou o método vai receber, o seu tipo, após os dois pontos, e no final
o que essa função ela irá retornar. No caso aqui, essa função ela não tem nenhum tipo de retorno, então também veremos como é representado isso, com o tipo void, que será usado mais à frente em Java. Bom, aqui nós vimos alguns desses símbolos, o mais, o jogo da velha, mas o que é que eles significam dentro do diagrama de classe? Bom, nos atributos, quando aparece o sinal de mais, ele quer dizer que esse atributo é um atributo público. E quando aparece o jogo da velha, quer dizer que isso é um atributo protegido. E quando aparece o sinal de menos, indica que esse atributo é privado. Os métodos e as operações seguem esse mesmo padrão, essa mesma anotação. Então, quando aparece esse sinal positivo, quer dizer que ele é um método público. Aqui não é atributo, quer dizer que ele é um método público. E assim por diante. Quando aparece o jogo da velha, quer dizer que é um método protegido. E quando aparece o sinal de menos, quer dizer que é um método privado. Como eu falei, também existem essas associações de classe. A mais conhecida delas é a generalização, uma das mais conhecidas, ou a herança, também conhecida como herança, que ele é simbolizado através dessa seta aqui. Então, quer dizer que essa é a classe pai e essa é a classe filha. Ela deriva da classe acima, da classe base. Um outro tipo de associação é a associação de dependência. Existe aqui uma classe funcionário, aqui não está seguindo a notação da UML, aqui é só para exemplificar. Então, vai existir uma classe funcionário e uma classe gerente. Esse é o símbolo, isso é o que representa a dependência. Mas o que é a dependência? É quando existe um método dentro dessa classe gerente que depende de um tipo funcionário em algum dos seus métodos. E no último tipo de associação é a associação, já diz o nome, associação também. Ficou meio confuso, mas esse é o nome que é dado. Então, quer dizer que um gerente vai possuir um funcionário dentro dos seus atributos. Bom, para realizarmos essa modelagem, nós iremos usar essa ferramenta, a ferramenta Asta, que ela se encontra disponível para download nesse link aqui, que eu irei mostrar para vocês. Então, aqui nesse link você vai conseguir baixar tanto a versão Professional, que ele te dá alguns dias para poder usar essa versão, que é um pouco mais completa. A partir do diagrama, da modelagem que você fazer, você pode já implementar o código através dele automaticamente. E a versão mais simples, que é a versão Community, que você também pode utilizar e pode fazer o mesmo tipo de modelagem, só que com algumas limitações. Eu vou dar uma pequena pausa no vídeo para poder abrir o programa do Asta. Já tenho ele baixado, já fiz o download e instalei. Vou dar uma pequena pausa para poder executar ele. Voltando, pessoal, aqui eu abri o programa, o Asta. Então, essa é a interface do programa. E aqui nós iremos modelar o diagrama de classe de um pequeno exemplo de um sistema que nós iremos mostrar. Nós iremos fazer. Ao clicar aqui, nós iremos fazer um diagrama de classe. Ele irá abrir essa estrutura. Então, aqui em cima, nós temos os elementos para podermos fazer essa modelagem. Então, aqui, ao clicar
elemento aqui, nós poderemos fazer uma classe. A primeira classe que nós iremos fazer é uma classe que vai se chamar pessoa. Então aqui nós aumentaremos ela um pouco de tamanho e adicionaremos atributos a ela. Então, uma pessoa terá um atributo privado que receberá que será nome e o tipo dela será string. Aí aqui nós seguramos, adicionamos o primeiro atributo. Então nesse símbolo amarelo aqui, nós adicionaremos os atributos e aqui embaixo nós com nesse pequeno retângulo verde, nós adicionaremos os métodos. Então ao clicar aqui, ele irá aparecer um método que nós iremos, que é o conceito chamado encapsulamento na modelagem, na programação orientada a objeto, que serão métodos que garantem, digamos, que uma segurança para que nenhuma outra classe possa alterar o atributo nome de um objeto pessoa, por exemplo. Então nós iremos colocar um setNome que irá receber um nome do tipo string e ele não retornará nada. Ele apenas irá alterar esse atributo. E nós iremos criar um outro método que ele irá retornar esse nome do usuário. Então clicamos aqui e damos o nome a esse método de getNome. E esse método ele irá retornar uma string que é desse atributo. Bom, essa é a estrutura mais simples. Mais à frente eu irei adicionar mais alguns atributos e mais alguns métodos. Mas agora iremos simbolizar, fazer um exemplo de uma herança. Então, vamos dizer que vai existir uma segunda classe que vai ter o nome de funcionário. E esse funcionário ele não vai precisar ter atributos, por exemplo, tipo nome, porque ele irá herdar, aqui ó, esse é o símbolo de herança, generalização, como nós vimos. Então você clica daqui, puxa e aponta. E aqui ele vai dizer que é uma herança, que essa classe tem uma herança. Mas essa classe ela possuirá atributos referentes apenas a ela. Então, um funcionário terá um cargo que será do tipo string e terá as suas devidas operações também, que nós iremos chamar de encapsulamento, que é o encapsulamento. Nós iremos chamar o setCargo, que irá receber um parâmetro cargo do tipo string e não retornará nada. E terá um segundo método para retornar qual é o cargo que esse funcionário tem. E aqui ele retornará uma string. Mas esse funcionário ele terá que ter funcionário terá que ter um salário. Então, ao invés de eu colocar aqui do tipo salário, do tipo double ou alguma coisa assim, eu irei criar uma classe salário.
que essa classe terá atributos como, eu vou colocar como inteiro, mas pode ser um double, mas eu irei colocar como inteiro, que será um valor. Aqui, se a gente clicar e arrastar, ela muda. Adicionar mais um atributo. O salário ele é composto tanto pelo valor principal, como vamos botar bonificações, que também será do tipo inteiro. E aí, nós teremos os seus métodos. Mais uma vez, eu irei listar apenas um deles e mostrar como seria a pequena diferença. Então, aqui, se eu vou setar um valor, eu terei um valor. Diferentemente do que fizemos antes, nós teremos que dizer que esse parâmetro é do tipo inteiro. E ele não retornará nada. E aqui terá um getValor que irá retornar esse inteiro. Então vamos lá. Se um funcionário ele terá um salário, ele terá que essas classes terão um relacionamento do tipo associação. Então, se um funcionário terá um salário, aqui nós iremos procurar qual é essa relação de associação. Então, existe aqui a relação de associação. Nós clicamos na classe e apontamos para outra. Então, aqui nós adicionaremos. Seria a mesma coisa que dizer que essa classe terá aqui um salário do tipo salário. Ele já apresenta aqui porque é uma outra classe. Então, essa seria uma das modelagens simples que nós iremos fazer. Eu vou dar mais uma pausa no vídeo para poder adicionar todas as outras características, como por exemplo aqui uma pessoa terá uma idade, que é do tipo inteiro, ela terá um sexo, do tipo string aqui, masculino, que possamos escrever masculino, feminino, algo do tipo. E aqui, por enquanto, nós poderemos deixar desse jeito. Vou dar mais uma pequena pausa para adicionar os outros métodos que nós iremos modelar essas classes. Bom, pessoal, eu terminei de fazer a pequena modelagem. Quais foram as alterações que eu fiz? Eu completei aqui os métodos para setar e retornar, os get, os sets e os getters, que também adicionei esse método cumprimentar. Ele é um void, ele não vai retornar nada assim específico, mas ele vai ter uma pequena ação quando a gente for executar o código, quando a gente for implementar o código. Eu, mais à frente, quando nós formos implementar, é que nós poderemos ter noção do que ele irá fazer. Então aqui também, para exemplificar, o salário, o set salário, ele vai receber um atributo, parâmetro. Atributo é a parte essa parte aqui de cima, são as características, as informações da classe, do objeto. Aqui, quando é uma função, se chama parâmetro. Então, ele irá receber como parâmetro um salário do tipo salário e não retornará nada. E quando ele der um get salário, ele irá retornar um salário. E aqui terá dois métodos, que será um de apresentar, que ele não retornará nada, ele irá mostrar para mais uma vez no console, na tela, mais à frente nós iremos fazer com a linguagem Java. E
terá um salário total. Ele irá retornar, irá fazer a soma desses valores aqui do salário, no caso. O salário total que o funcionário ele vai receber. E na classe salário, eu só complementei com os gets e setters. Bom, essa é a nossa pequena modelagem, para que nós possamos ter uma noção. E no próximo vídeo, nós iremos ver como é essa modelagem posta na prática com a linguagem de programação Java. Essas foram as fontes utilizadas para esse vídeo. E então é isso. Até a próxima. E no próximo vídeo nós iremos colocar a mão na massa com a linguagem de programação Java. Até mais.